Sabe aquela imagem que a gente costuma ter da ciência? A de um caminho direto, lógico, quase como uma linha reta em direção à verdade? Mas será que é assim mesmo? Hoje vamos explorar uma das ideias mais influentes sobre o que é o método científico. E vamos ver que, na verdade, esse processo é bem mais complexo e fascinante do que parece à primeira vista. Para começar, vamos entender a ideia central que vamos analisar o falsificacionismo, proposto pelo filósofo Karl Popper. Basicamente, o que ele argumentava é que uma teoria só tem valor científico se ela for falsificável, ou seja, se for possível imaginar um teste ou uma observação que possa provar que ela está errada. Para ele, a ciência não avança tentando confirmar suas teorias, mas sim tentando vigorosamente derrubá-las. E para a gente entender melhor os desafios dessa ideia tão poderosa, nosso roteiro vai passar por todos estes pontos. Vamos começar com o nosso primeiro ponto. Vamos ver como alguns fatos científicos, que hoje são considerados sólidos, acabam criando um quebra-cabeça interessante para a ideia do falsificacionismo. Pense um pouco na época de Galileu, quando ele apontou o telescópio e disse que Júpiter tinha luas. Essa era uma afirmação ousada e principalmente falsificável. Alguém poderia construir um telescópio melhor e mostrar que ele estava errado. Agora avance para os dias de hoje. Nós temos imagens de sondas, dados precisos. Quem, em sã consciência, financiaria um projeto para tentar refutar que Júpiter tem lua? Claro, em um nível puramente filosófico, a gente pode duvidar de tudo. Mas a ciência, na prática, não funciona com esse ceticismo absoluto. Chega um momento em que a comunidade científica simplesmente aceita um fato e segue em frente. E aí surge o paradoxo. Se uma teoria se torna tão bem-sucedida que ninguém mais tenta testá-la, ela deixa de ser científica, de acordo com a própria definição do falsificacionismo? Ok, se o problema dos fatos estabelecidos já nos faz pensar, a situação fica ainda mais delicada quando a gente entra no mundo das probabilidades. A beleza do falsificacionismo está na sua lógica dedutiva, que é bem direta. Se a sua teoria é todos os cisnes são brancos, basta encontrar um único cisne negro para a teoria ser refutada. Fim de papo. Mas e quando lidamos com probabilidades? Imagine uma teoria absurda como fumar diminui o risco de câncer. Mesmo observando milhões de fumantes com câncer, isso, do ponto de vista estritamente lógico, não refuta a afirmação, apenas a torna extremamente improvável. Pense no exemplo da moeda. É possível que uma moeda honesta caia 1 milhão de vezes seguidas com a face cara para cima? Sim, é estatisticamente possível, apesar de ser absurdamente improvável. Essa observação não falsifica a ideia de que a moeda é honesta. E aí está o problema. Se a ciência só pudesse trabalhar com refutações lógicas e dedutivas, campos inteiros, como a física quântica, a biologia e a economia, que são fundamentalmente probabilísticos, teriam que ser considerados não científicos. E não para por aí. Mesmo fora do campo das probabilidades, o ato de refutar uma teoria é bem mais complicado do que parece na superfície. O modelo proposto por Popper é muito elegante na sua simplicidade. Funciona assim. Se a teoria A está correta, então devemos observar o resultado B. Se o resultado B não acontece, então a teoria A está errada. Parece lógico e direto, não é? Mas a realidade de um experimento é bem mais complexa. Um cientista nunca testa uma teoria isoladamente. O teste envolve a teoria principal mais uma série de suposições. Que os equipamentos estão funcionando bem, que não há fatores externos interferindo, que outras teorias de base são válidas. Então, se a previsão falha, a única coisa que a lógica nos diz é que algo nesse conjunto todo está errado. Mas o que exatamente? A teoria principal? O telescópio? Uma das suposições? A lógica, por si só, não aponta o culpado. A decisão de onde atribuir a falha exige julgamento, experiência e até um pouco de intuição do cientista. E isso vai de encontro à ideia de que a ciência é um processo puramente lógico e dedutivo. Muito bem. Já vimos os desafios teóricos. Mas como isso tudo se traduz no mundo real na hora de aplicar o conhecimento científico? Vamos pegar uma situação bem concreta. A construção de uma ponte. É uma tarefa de altíssima responsabilidade. E, para isso, precisamos escolher em qual conjunto de teorias científicas vamos confiar para fazer os cálculos. E aqui chegamos a uma conclusão bem estranha se seguirmos o falsificacionismo à risca. Para essa filosofia, uma teoria que foi testada 1000 vezes e sempre funcionou não é racionalmente mais confiável do que uma teoria completamente nova que nunca foi testada, contanto que nenhuma das duas tenha sido refutada.
Ou seja, não haveria uma razão lógica para preferir as leis da física que já conhecemos para construir a ponte, em vez de uma ideia qualquer recém-inventada. E esse problema se estende para a própria prática da ciência. Astrônomos usam a teoria do redshift para medir a distância de quasares. Mas por que confiar nessa teoria e não em outra qualquer que também não tenha sido refutada? Se não podemos ter mais confiança em teorias bem-sucedidas e testadas, como podemos construir novos conhecimentos sobre elas? Ok, mas além dos problemas lógicos e práticos, será que o modelo de conjectura e refutação descreve bem o que os cientistas de fato fazem no seu dia a dia? Um dado muito revelador vem de uma análise da revista Nature, uma das mais prestigiadas do mundo. Descobriu-se que quase 70% dos artigos publicados não se tratavam de testes para refutar uma grande hipótese. Eram, na verdade, pesquisas exploratórias, cientistas mapeando um novo campo, coletando dados, simplesmente observando e descrevendo um fenômeno pela primeira vez. Além disso, a história da ciência mostra que, às vezes, os cientistas são pouco teimosos. Quando a teoria da relatividade de Einstein surgiu, alguns experimentos pareciam contradizê-la. Pelo manual do falsificacionismo, a teoria deveria ter sido abandonada. Mas a comunidade científica sentiu que a teoria era poderosa demais para ser descartada por alguns resultados anômalos. Eles persistiram e o tempo provou que estavam certos. Mais tarde, descobriu-se que os experimentos é que tinham falhas. Toda essa discussão nos leva a uma pergunta final, talvez a mais fundamental de todas sobre a natureza dessa ideia. É preciso entender que nem todos os debates na ciência são sobre fatos que podem ser testados. Muitos são sobre métodos. Por exemplo, a questão aves são dinossauros não é algo que se responde com um experimento. A resposta depende de qual sistema de classificação biológica decidimos adotar. É uma escolha metodológica e não é possível falsificar um método em laboratório. E assim, ficamos em uma encruzilhada. O falsificacionismo é uma descrição de como a ciência funciona? Se for, parece que é uma descrição falha, já que, como vimos, muitas práticas científicas não se encaixam nela. Ou seria uma prescrição, uma regra de como a ciência deveria funcionar? Se for isso, sou um pouco presunçoso dizer a uma das áreas mais bem-sucedidas do conhecimento humano que ela precisa mudar fundamentalmente seu jeito de trabalhar. No fim das contas, talvez o erro esteja na própria busca por um único método científico. Em vez de uma receita de bolo a ser seguida, talvez a ciência seja algo muito mais rico e orgânico. Uma prática humana complexa, diversa e que está sempre evoluindo, desafiando qualquer tentativa de ser encaixada em uma fórmula simples e universal.